Antes de começarmos, eu preciso da sua atenção total. O que você vai ouvir agora não é apenas mais uma notícia qualquer. É algo que pode mexer com a forma como você enxerga o presente e o futuro do Palmeiras. Então já faço aquele pedido infalível. Inscreva-se no canal agora mesmo, ative as notificações e não perca nenhum detalhe, porque o que vem a seguir é bombástico e vai deixar qualquer torcedor de queixo caído. Prepare-se, porque essa história tem suspense, reviravoltas e uma revelação que vai fazer você repensar tudo o que já sabia sobre o nosso Verdão. Palmeiras comprou o terceiro melhor zagueiro da Libertadores 2025 por 16,83 milhões de reais. Parece mentira, mas não é. Uma contratação anunciada recentemente deixou os torcedores do Palmeiras enlouquecidos. A notícia é clara. O clube desembolsou 16,83 milhões de reais para assegurar um dos maiores custo-benefício do futebol sul-americano. E o detalhe mais curioso é que o protagonista dessa história não é um rosto novo, e sim um velho conhecido, um verdadeiro pilar da Sociedade Esportiva Palmeiras, Gustavo Gomes. Só que a forma como essa informação foi revelada e o impacto que ela causa agora, em 2025, transformou esse episódio em uma das maiores bombas do noticiário esportivo. Isso porque, em meio a um cenário de transferências milionárias, com valores que ultrapassam facilmente as casas de R$50, R$70 ou até R$100 milhões, saber que o Palmeiras investiu apenas 16,83 milhões para ter em definitivo o terceiro melhor zagueiro da Libertadores parece até inacreditável. E é exatamente isso que deixou os torcedores em estado de euforia. Mas calma, antes de revelar todos os bastidores, precisamos entender por que esse movimento é considerado tão histórico e o que ele representa no presente e no futuro do Verdão. O suspense da revelação. Quando surgiram os primeiros rumores sobre esse investimento, muitos torcedores pensaram que se tratava de um novo reforço vindo de fora. Afinal, a janela de transferências está sempre carregada de especulações e expectativas. Só que, quando os números foram colocados sobre a mesa e a identidade do zagueiro revelada, a sensação foi de espanto. O Palmeiras já possuía esse jogador em campo há anos. Sim, estamos falando do capitão, do xerife, do homem que comanda a defesa e que, segundo dados do SofaScore, é o terceiro melhor zagueiro da atual Libertadores, com média 7,43. Só está atrás de Santiago Sosa, do Racing, com 7,72, e Julián Milán, do Nacional, com 7,47. Agora, pense comigo. Quantos clubes da América do Sul podem se dar ao luxo de ter um zagueiro desse nível, custando tão pouco dentro do padrão atual? O impacto da Libertadores 2025. Na atual edição da Copa Libertadores, Gomes já disputou 8 dos 10 jogos do Verdão, acumulando 691 minutos em campo. E mais, anotou 2 gols, um deles simplesmente decisivo na vitória por 2-1 contra o River Plate, em pleno Monumental de Nunes, na ida das quartas de final. Ou seja, não estamos falando apenas de um defensor sólido. Estamos falando de um líder que aparece nos momentos mais difíceis, que chama a responsabilidade e que, mais uma vez, mostrou por que é ídolo absoluto. Se o Palmeiras sonha com o tetracampeonato da Libertadores, é impossível não colocar Gomes no centro dessa caminhada. Ele já ergueu 2 das 3 taças da história recente do clube e agora vive a expectativa de ser o capitão no terceiro título. O valor que parece piada. Em 2018, o Palmeiras trouxe Gomes por empréstimo junto ao Milan, pagando 1,5 milhão de euros, cerca de 6,30 milhões de reais na época. Um ano depois, renovou o empréstimo por mais 2,5 milhões de euros, 10,52 milhões de reais. Logo depois, fez a compra definitiva. Somando tudo, o investimento de 16,83 milhões de reais foi o suficiente para garantir o capitão. Agora, em 2025, olhando para o mercado inflacionado e para o que o clube conquistou com Gomes, essa transação parece um verdadeiro presente. E aqui está o ponto crucial. O torcedor hoje percebe que o Palmeiras fez, anos atrás, um dos maiores acertos da sua história no mercado da bola. A mística do xerife. Gustavo Gomes não é apenas um zagueiro. Ele é símbolo de raça, liderança e comprometimento. Dentro de campo, é aquele que nunca se esconde. Fora de campo, representa o espírito do elenco. Os torcedores sabem. Enquanto Gomes estiver vestindo a camisa alviverde, dificilmente o Palmeiras será um time frágil. Sua presença intimida adversários e fortalece companheiros. Ele é, literalmente, o escudo do Verdão. O que isso muda agora?
O grande segredo dessa notícia não está apenas no valor pago ou na lembrança da negociação. Está no impacto que ela tem no presente. A constatação de que o Palmeiras, com um investimento tão baixo, conseguiu moldar uma era de vitórias e protagonismo faz qualquer rival ficar de cabelo em pé. Enquanto outros clubes gastam fortunas em jogadores que não entregam metade do rendimento, o Palmeiras prova que planejamento, visão de mercado e aposta certa no atleta podem valer muito mais do que cifras astronômicas. E é por isso que essa revelação reacendeu nos torcedores uma sensação de orgulho e esperança. Por quê? Se o clube foi capaz de fazer um negócio tão certeiro no passado, o que pode estar sendo preparado agora, nos bastidores, para o futuro? O futuro com Gustavo Gomes. O capitão já está consolidado como ídolo. Mas sua história ainda não acabou. A cada partida, ele reforça o quanto ainda pode entregar ao clube. A torcida já se acostumou a vê-lo como protagonista. Mas agora, depois dessa revelação bombástica, os palmeirenses têm a certeza de que estão diante de um dos maiores zagueiros da história da instituição. E, mais do que isso, a confiança de que o Palmeiras continua preparado para surpreender o continente. Conclusão. Essa notícia não poderia ter vindo em melhor hora. Relembrar os valores pagos por Gustavo Gomes e compará-los ao que ele representa hoje é simplesmente surreal. É quase inacreditável pensar que um jogador desse nível custou tão pouco diante da realidade financeira do futebol atual. Isso mexe com a cabeça do torcedor. Faz acreditar que o Palmeiras sempre pode ir além, sempre pode encontrar soluções inteligentes, principalmente, sempre pode continuar escrevendo páginas de glória. Agora eu quero ouvir de você. Qual é o tamanho de Gustavo Gomes na história do Palmeiras? Onde você coloca ele no panteão dos maiores ídolos do clube? Deixe sua opinião aqui nos comentários e não esqueça. Inscreva-se no canal, ative as notificações e continue acompanhando, porque o que vem por aí pode ser ainda mais surpreendente.